A gente vai falar de pessoas que vivem no passado ou que vivem no futuro sem viver o presente. E o único lugar que se constrói alguma coisa é no presente, né? Então, a gente vai falar muito sobre isso, sobre como é que a gente deve aproveitar e principalmente como é que se constrói um hábito, um novo hábito de vida de modo a aproveitar melhor o tempo presente, que é o único tempo onde verdadeiramente a gente consegue fazer alguma coisa. Ah, eu lembro, Gleides, eu tô com ele até hoje. Como é que você tá? Tá vendendo carro ainda, Gleides? Inclusive eu tô precisando vender meu Sentra. Não quer comprar ele, não? Gente, então, bora lá. Independente da quantidade de pessoas, aquilo que é combinado não sai caro para ninguém. 11 horas é hora de começar a nossa live. Oi, Lud. Bom dia. Bem, o tema da live de hoje é em que tempo você está? Em que tempo você vive, né? Então, eu vivo no passado, eu vivo no futuro ou eu vivo no presente? É muito importante a gente entender essas situações da nossa vida. Certamente, né, você já conheceu alguém que fica assim, né? Ah, o ano de 1986 é que era bom, porque na época de ouro do rock nacional, nós tínhamos Legião, nós tínhamos Titãs, nós tínhamos Traje a Rigor, Paralamas do Sucesso, né? E as músicas de hoje não prestam, né? Aí a pessoa começa lá a colocar, que sertanejo universitário é ruim porque bom era o sertanejo tradicional. Porque o funk de hoje não presta. Bom era o funk lá da década de 80. Conhece gente assim? Conhece gente, inclusive, que fica falando assim: bom mesmo eram os desenhos animados de antigamente, não é? Bom mesmo eram os filmes de antigamente, porque os atores eram melhores, porque os cenários e tal, né? Você conhece esse tipo de gente? Pessoas que vivem o tempo todo com nostalgia do passado? O grande problema é o seguinte: quando a gente fica comparando o passado com o presente, a gente só esquece de uma coisa. A gente só esquece que a gente não está vivendo no passado. A gente está vivendo no presente. Lá no passado, quando eu digo que o passado era melhor, basicamente eu estou falando o quê? Eu estou falando que o passado, onde eu estava inserido no passado, era melhor do que o presente. De novo, o passado, aonde eu estava inserido lá no passado, era melhor. Mas olha só, lá no ano de 1986, quando o rock nacional era bom, que as músicas eram melhores, eu era mais novo. Eu era uma outra pessoa diferente do que eu sou hoje. A realidade em 1986 é uma realidade diferente da realidade de hoje. E aí, quando eu começo a fazer esse tipo de comparação, o que acontece? Acontece que eu estou fazendo uma comparação que não é real. Pessoas que dizem assim, os desenhos animados antigamente era melhor. Eu lembro como se fosse hoje, eu estar na sala assistindo um desenho animado lá dos Transformers, lá na década de 80... E meu pai passar pela sala e falar assim, essas latarias na televisão, agora os desenhos é só lataria. Bom, eram os desenhos do Mickey, do Pernalonga de antigamente, mais antigamente ainda do que 80. E aí agora eu passo na sala e vejo o Lucas vendo anime japonês, e olha que eu gosto de anime japonês, hein? Mas a primeira sensação é, nossa, mas Caverna do Dragão é que era bom, Thundercats. Você gosta de Thundercats? Coloca aí pra mim se você já assistiu Thundercats. Thundercats é que era bom. Não é não? Não. O que era bom era a época, não era o tempo. Não é que o desenho era bom, o que era bom era a época. Naquela época que eu assistia Thundercats lá no domingo, né? Eu não tinha que pagar boleto. Você tinha que pagar boleto? Não, você não tinha. A única obrigação que a gente tinha naquela época, que assistia desenho lá em 1980, que escutava o rock nacional de 1980, é que a nossa responsabilidade, nosso nível de responsabilidade é basicamente com a escola. Você não tinha que pagar boleto, você não tinha filho, você não tinha que cuidar do boleto do carro, você não tinha que lidar com estresses do casamento, com estresses do dia a dia do trabalho. Não, você só tinha que ir para a escola e voltar para casa.
É só isso. Aí você tinha que fazer tarefa e o resto era bola na rua, não é não? 1980 foi bom? Foi bom. Mas se você buscar na sua memória, você vai descobrir que tinha coisas lá que não eram tão boas assim. Só que a gente só gosta de ver o quê? O que era bom. Quem vive no passado, ele tem duas situações. Eu tenho dois grupos de pessoas. Pessoas que vivem no passado, naquilo que era muito bom no passado, e aí começam a idealizar o passado como o passado é perfeito, ele tinha que voltar. Esse dia para trás tinha uns doidos aí pedindo a volta da ditadura militar. Gente, vai estudar, vai lá ver o que era a ditadura militar. Se a gente tivesse ditadura militar, nem essa live aqui estava acontecendo. Cuidado com o que você deseja. Então, pessoas que olham para o passado ficam idealizando o passado e não vivem o quê? Presente. Ficam idealizando que o passado é que era bom e querem trazer o passado para cá. Mas o passado não cabe aqui. E existe um outro grupo de pessoas. Pessoas que tiveram um passado ruim, memórias que foram construídas ruins no passado. E ele pega essas memórias ruins e começa a idealizar o presente da mesma maneira. Pessoas que lá no passado tiveram, por exemplo, um casamento ruim. Aí ele acha que o casamento de todo mundo vai ser um casamento ruim. Não vai. Não é porque o seu casamento foi ruim que o casamento de todo mundo vai ser ruim. E outra, não é porque daqui a pouco você não possa ter um relacionamento bom. Pessoas que lá no passado sofreram com um empregador, com um trabalho ruim, ou um chefe ruim, um patrão ruim, acham que todo patrão é ruim, que todo emprego é ruim. Não necessariamente. Então, quando eu olho para o passado, seja ele ou seja ruim, seja ele bom ou seja ruim, eu tenho que entender que o passado está no passado. Faz sentido isso para vocês? O passado precisa ser superado. O passado não é para ser revivido. E aí eu tenho pessoas que estão tentando, um grupo, reviver o passado porque o passado foi bom. Inclusive sobre isso, né? Não sei se você já soltou pipa. Quando eu era moleque, eu soltei pipa pra caramba, né? Naquela época o cerol era a gente mesmo que fazia. A linha não vinha já com o cerol igual hoje, que é a tal da linha chilena, né? Que é até proibido. Proibido assim, né? Porque lá perto de casa, ó, que tem a linha chilena, né? Aí lá perto de casa agora, nas tardes de sábado e domingo, num campo descampado que tem lá, eu tenho lá centenas de pessoas soltando pipa. Centenas de pessoas soltando pipa. O céu fica coalhado de pipa nas famosas guerrinhas de pipa. Você acha que não dá vontade? Dá vontade. Mas a vontade acaba quando eu lembro que eu tenho que fazer a pipa. Porque esses dias para trás eu resolvi que ia fazer. Aí eu lembrei o tanto que é canseira fazer uma pipa. Gente, é muito mais fácil ir lá e comprar uma pronta. Mas aí, quando eu vou lá e compro uma pronta, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Já não é a mesma emoção. Fazer uma rabiola de pipa. Só quem já fez uma rabiola de pipa sabe o tanto que demora para poder fazer uma rabiola de uma pipa. E aí, quando você termina de fazer, você não quer soltar a pipa mais não, porque já está de noite, já cansou. O tempo era outro, a motivação era outra. Eu tinha tempo de sobra para passar o dia inteiro fazendo uma pipa. Hoje eu tenho? Não tenho. Então, veja bem uma coisa. O passado é bom? É, lá no passado. O passado não se aplica aqui agora. Desse jeito. Quer ver outras coisas? Pessoas que tiveram situações ruins no passado, ele tenta modificar o passado. Então ele fica revivendo as discussões e tentando, se eu tivesse dito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu. Lá no passado, talvez essa pessoa tenha tido um acidente de carro, porque estava em alta velocidade. E tenha acontecido alguma coisa ruim com ela, decorrente desse acidente de carro. Aí ela fica revivendo o acidente de carro a vida toda. Se eu tivesse mais devagar. Se eu não tivesse saído de casa. Se eu isso. Se eu aquilo. A questão toda é que lá no passado, você não sabia essas coisas. Então, você ficar indo lá no passado e tentando mudar o passado, não tem como. Sabe por quê? Porque o passado está morto.
Não é possível voltar ao passado. Só a sua mente é que fica buscando o tempo todo o passado. A sua mente fica buscando o tempo todo correções que você deveria fazer no passado, mas você não consegue. Ah, se eu tivesse estudado mais, eu não tinha reprovado na 8ª série. Isso é uma história real, tá? É verdade, se você tivesse estudado, você não tinha reprovado. Só que ficar pensando nisso agora não resolve, porque você já reprovou. E essa reprovação lá atrás fez de você o que você é hoje. Então as dores do passado, as alegrias do passado nos constroem. Agora, eu ficar lá no passado o tempo todo, revivendo esse passado, não me ajuda. Só pra você ter uma ideia a respeito de passado, sabe? Tem coisas que aconteceram lá no passado que eram muito divertidas naquela época, né? Bem, divertidas para alguns, para outros nem tanto. Você lembra dos apelidos na escola? Hã? Você era dos que colocava apelido ou você era dos que sofria os apelidos? Qual que era o seu apelido de escola? Coloca pra mim aí. Eu lembro que eu sempre fui gordo, né? Vocês podem olhar assim que eu sou rechonchudo, né? Agora eu sou menos, mas eu sempre fui gordo. Então na escola, gordo na escola, na década de 80 e 90, queridão, sofria. Eu já tive quase todo tipo de apelido que você pensar na vida. Hipocó, elefantinho da Pomarola, geleia, o monstro de marshmallow. E era divertido, né? Era engraçado, não era? Não, não era. A gente ria, sabe, por pinguim. Oh, desculpa, Samuel. Sabe por que a gente ria? A gente ria para se enturmar. A gente ria para poder fazer parte da galera. Mas na verdade a gente não gostava, não. Ou você gostava do seu apelido? Quem usava óculos? Vocês lembram quem usava óculos? Porque usar óculos agora é chique, né? Usar óculos agora deixa a gente mais elegante, deixa a gente mais inteligente. Usar óculos na década de 80 e 90 era 4 olhos, cegueta. O passado é bom? Ou o passado é ruim? A nossa memória é seletiva. Você tem que saber o que você quer ver para você poder continuar andando. E aí muitas vezes a gente fica olhando para trás achando que tudo era bom, que tudo era maravilhoso. Não era. Não era. Bem, se você acha que viver no passado é ruim, né? Pessoas que vivem no passado o tempo todo ficam lá, né? Porque as consequências de viver no passado são o quê? As principais consequências, eu vou olhar na minha cola aqui, são as pessoas que perdem o foco do futuro. Eles perdem o foco do futuro. Eles perdem o foco do futuro. Eles destroem o futuro olhando para trás. Quem vive no passado não consegue viver o presente e não constrói futuro. Então, toma decisões baseadas em situações que aconteceram no passado. Então a pessoa teve uma emoção no passado, ele traz essa emoção para o presente e essa emoção norteia a decisão que ele vai tomar agora. Gente do céu! Como é que eu tomo uma decisão hoje, em 2022, baseado numa coisa que aconteceu comigo em 1986? Não dá. Não dá. Eu recebi um vídeo esses dias para trás de um pastor que faz atendimento de casal. É um vídeo de comédia, mas é muito real. E lá nesse vídeo mostra um casal entrando na sala do pastor e a mulher começa a falar: porque esse homem não me envolve nada, porque esse homem toma as decisões dele, porque esse homem não sei o quê. E ela foi falando que o cara era individualista e tal, por isso o casamento dele estava acabando e o cara só assim. Aí o pastor pega em algum momento, olha para aquele casal e fala assim: e você, não vai falar nada não? Aí ele falou assim: pastor, tudo que ela está falando é baseado num carro que eu comprei. Aí ela falou: aquele carro, porque aquele carro, e ela foi falando e tal. Aí o pastor falou: e aí? Ele falou: pastor, esse carro eu já vendi tem 30 anos e até hoje ela está falando desse carro. O que aconteceu na sua vida no passado que até hoje você está trazendo com você? Até hoje você está trazendo com você. Talvez no passado você tenha sofrido alguma coisa muito grave e você está carregando isso com você. A vida toda.
atrapalhando você enxergar aquilo que está na sua frente. Talvez tenha acontecido alguma coisa muito boa com você no passado. Você ganhou um dinheiro, você comprou uma casa, você foi bem sucedido, mas agora você não é mais, e aí você está carregando esse passado com você. Cuidado com o passado é sobrepeso. Ok? O passado é sobrecarga. Quem anda carregando o passado coloca uma mochila muito pesada nas suas costas. Se você não leu um livro chamado O Peregrino, procura lá na Amazon. Inclusive ele tá de graça nesse momento. O Peregrino. E ele vai te contar uma história de um cara que carrega o passado nas costas. Cuidado com esse peso. Agora, tão ruim quanto viver no passado é o quê, Elner? É viver no futuro. Pessoas que estão no futuro o tempo todo, a cabeça delas está lá no futuro. Oh, gente. Características de um viajante. Por que eu pus viajante? Eu lembro quando eu fazia a 8ª série. E tinha um colega meu de sala. A gente estudava num colégio, tinha um jardim muito bonito. A gente estava ali no 2º andar, chama Instituto São Damiano, aqui em Aparecida de Goiânia. E esse colega meu, ele passava a aula toda olhando para fora, olhando para o jardim, olhando para os pássaros, olhando para a chuva caindo no jardim. Ele nunca estava dentro da sala de aula, não conscientemente. Toda vez que alguém perguntava uma coisa para ele, ele acordava. Pessoas que vivem no futuro estão viajando. Viajando. Aí você pode pôr, é viajando na maionese, Elner? Está viajando. Pessoas que vivem no futuro. Características. Quando eu tiver dinheiro, eu vou. Conhece gente assim? Você é assim? Quando você tiver dinheiro, você vai comprar uma casa. Quando você tiver dinheiro, você vai viajar. Quando você tiver dinheiro, você vai voltar a estudar. Quando você tiver dinheiro, você vai comprar livros para poder ler. Quando você tiver. Ou quando eu tiver um bom emprego. Quando eu tiver um bom emprego, aí eu vou ser uma pessoa que serei respeitado. Quando eu tiver um bom emprego, eu vou me casar. Eu vou ter filhos. Quando eu passar num concurso público, eu vou ser feliz, porque aí eu vou ter estabilidade. Lembra da estabilidade? Não existe estabilidade, mas pessoas que pensam que quando eu passar num concurso, eu vou ser feliz. Quando eu comprar meu carro zero, eu vou ser feliz. Quando? Futuro. No mês que vem eu faço. Mas no mês que vem eu começo. Não, no mês que vem não deu, mas no outro mês eu começo. No semestre que vem eu começo. No ano que vem eu começo. Na próxima vida. Se você acreditar em reencarnação, eu não. Sabe? Viver no futuro, viajando na maionese. O tempo todo viajando na maionese. Cuidado com esses dois perfis. Pessoas que estão presas num passado, pessoas que estão presas no futuro. O único lugar que se pode construir alguma coisa é no presente. Você não pode construir no passado que já está morto e enterrado. E você não pode construir num futuro que ainda não existe, que ainda não foi construído. Sabe? Pessoas que não se movem esperando a sorte. Esperando o alinhamento planetário. Vai ter que dar tudo certinho aqui para eu poder começar a fazer. Pessoas que passam a vida buscando o momento perfeito, a pessoa perfeita para a vida dela. Gente, não existe pessoa perfeita, existe eu e existe você. Você é perfeito, fulaninho? Olha bem para mim aqui e fala para mim que você é perfeito. Você tem coragem? Por que você está procurando alguém perfeito? Todos nós temos falhas. Emprego perfeito. Tem um emprego perfeito? Gente do céu, eu trabalhei por 20 anos no emprego dos sonhos da maioria da população brasileira. Bem, se eu pegar lá na década de 80, eu vou pôr que é quase 100% da população queria trabalhar onde eu trabalhei, que era banco. Né? O sonho do povo era ser bancário lá em 1980.
Eu fui bancário depois, tá? Na década de 90, já chegando em 2000. Mas ainda era sonho, porque paga bem, se veste bem, trabalha no ar-condicionado, é das 10 às 4, não é não? Não, não é o sonho não. Só quem trabalhou em banco e trabalha em banco é que sabe se é sonho ou se é pesadelo. Eu vou contar para vocês, às vezes é sonho, às vezes é pesadelo. Como qualquer outro emprego, o seu talvez seja exatamente do mesmo jeito. Então, nota, coisas perfeitas, só Deus, gente. Só Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo são perfeitos. Tirando isso, nada mais. Sonhadores, meus queridos, presta bem atenção no que eu vou falar para você agora. Anota aí. Você está com papel? Você está com a caneta? Sonhadores não são realizadores. Você tem que ter um sonho, mas você tem que ter ação. Nós vamos falar disso aqui agorinha. Em que tempo que você está vivendo na sua vida? Você pode responder isso para mim? Em que tempo você está vivendo a sua vida? Você está vivendo no passado, reclamando do passado ou comemorando o passado? Quer ver uma coisa que acontece muito? E eu tenho muitos amigos que eu percebo fazendo isso. A Covid levou muita gente. Eu perdi pessoas importantes na Covid. Talvez você tenha perdido também. Tomara que não. Na época que meu pai era vivo era bom, porque a gente se reunia na casa dele. Na época que minha mãe era viva, a gente se reunia lá para a gente fazer o almoço de domingo. Você conhece gente assim? Aí porque o pai e a mãe faleceram, a gente não se reúne mais. Deixa eu perguntar uma coisa. Era o tempo ou era você? Porque o que impede você de se reunir hoje com os outros, com seus irmãos, para poder relembrar dos seus pais? Nada. Mas a gente prefere lembrar do tempo que era bom, ao invés de, no presente, construir um novo tempo bom, construir uma nova lembrança boa. Nós somos responsáveis por construir as nossas lembranças, tanto as boas quanto as ruins. Nós somos responsáveis. Sabe? É muito importante a gente se autorresponsabilizar pelas coisas. Existe uma lei do determinismo que diz o seguinte, né, que é de Sigmund Freud, que diz o seguinte, que o homem ele não tem livre-arbítrio, ele não pode tomar decisões. As decisões que o homem toma são decorrentes do meio em que ele vive. O meio obriga o homem a tomar as decisões. Só que tem um outro cara que é discípulo de Freud, tá? E o nome dele é Frankl, depois eu dou o nome completo dele, que agora fugiu da minha cabeça. Esse cara foi preso num campo nazista. E lá ele viveu todos os horrores do nazismo, ele passou fome, passou sede, ele foi espancado, ele perdeu a família inteira num campo nazista. E esse cara diz o seguinte, que não, o homem não toma decisões baseadas simplesmente no meio. O meio não determina as ações que o homem toma, porque lá, num campo nazista, ele viu homens sujeitos à mesma violência, à mesma fome, e homens ali se manifestavam como porcos violentos e outros como anjos. E aí, a gente tem aqui então o quê? Uma escolha. Eu escolho como eu quero me manifestar. Eu escolho o que o tempo vai fazer com a minha vida. Eu escolho se o tempo vai me transformar numa pessoa amarga ou se o tempo vai me transformar numa pessoa experiente. Eu escolho. Presta bem atenção no que eu disse para você. Velhice não tem nada a ver com experiência. Eu conheço gente jovem e experiente. E eu conheço gente velha que só é amarga, não é experiente, não aprendeu com nada na vida, nem com o passado bom, nem com o passado ruim. Em que tempo você está vivendo? Vamos aprender a mudar isso agora? Vamos aprender a mudar a nossa história? Você quer aprender a mudar a sua história? Você quer aprender a mudar a sua história? Então vamos lá. 4 passos que vão ajudar você a mudar a sua história. Bem, eu vou utilizar aqui, são os 4 estágios para adquirir novos hábitos para uma vida plena. O primeiro estágio é incompetência inconsciente.
Tem um papel e uma caneta? Anota isso aí. Se você tiver dúvida, depois você me manda uma mensagem que eu te explico com mais detalhes. Nosso tempo é curto. Incompetência inconsciente. Quando eu fiz uma enquete sobre dificuldades que as pessoas têm para poder começar a empreender, uma das coisas que a gente recebeu como maior resposta, eu falei isso na live passada, eu estou falando agora de novo, foi: eu não tenho coragem para dar o primeiro passo. E aí, muitas vezes, essa falta de coragem vem assim: eu não dou conta de ser empreendedor, eu não tenho as competências para ser empreendedor, eu tenho medo. Deixa eu te contar uma coisa, ou melhor, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você sabe que você não dá conta de fazer algo que você ainda não tentou fazer? Incompetência inconsciente. Incompetência, eu não sei, que eu não sei. Então você ainda não sabe que você não sabe ser empreendedor. É preciso que você saiba para saber se você gosta ou se você não gosta. Gente, esses dias para trás, eu nunca comi quiabo, nunca gostei de quiabo na minha vida toda. Eu tô com 46 anos de idade e até dezembro do ano passado eu não tinha comido quiabo ainda porque eu não gostava. Aí eu me desafiei, né? Porque eu falo disso o tempo todo. Eu não comecei a falar disso agora. Eu me desafiei. Eu falei, cara, como é que você fala pra todo mundo que eles não podem gostar de uma coisa que eles não experimentou se você nunca comeu quiabo? Como é que você sabe que você não gosta de quiabo? Sabe o que eu fiz, gente? Liguei pra minha mãe e falei, mãe, faz um quiabo pra mim comer. Minha mãe quase que morreu, né? Porque falei, como assim quiabo pra você comer? Você não come quiabo? Eu falei, pois é, mãe. Eu quero comer quiabo porque eu quero saber se eu gosto de quiabo. Ela fez. E eu pus aquele trem na boca. E o que aconteceu? Eu descobri que eu não gosto mesmo de quiabo. Pronto, não gosto. Mas agora eu sei que eu não gosto. Então o primeiro estágio para você adquirir um hábito é: eu não sei que eu não sei. Quer ver uma outra coisa? Sabe? A gente não se arrisca a empreender porque acha que não tem capacidade para empreender. Mas você já tentou empreender alguma vez? Alguma vez você já se propôs a começar um empreendimento? Alguma vez você já se propôs a começar, nem que seja um planejamento básico aqui no papel? Não, você nunca se propôs. Então, como é que você sabe que você não dá conta? O primeiro passo para você mudar um hábito, é saber que você não sabe. Como que você vai saber que você não sabe? Tentando. Você tem que escolher tentar. Gente, é engraçado que a memória da gente traz umas coisas interessantes. Quando eu estava escrevendo esse material, a minha memória trouxe a primeira vez que eu pus a mão numa bola de vôlei na minha vida. Quando eu era adolescente, eu gostava de jogar vôlei. Eu tenho 1,92 m e eu tenho 1,92 m desde os 14 anos de idade. Então, quando eu tinha 14 anos de idade, pensa, que bacana que era. Eu era grandão, então eu era o melhor da minha turma. Em quê? Em vôlei. Ainda arranhava um pouquinho no basquete. Mas a primeira vez que eu resolvi jogar um voleibol na minha vida, eu fazia sexta... Não, mentira, eu tinha 14 ainda não. Eu tinha 11 anos, eu fazia a sexta série. A primeira vez. E foi uma lástima aquilo. Eu queria muito jogar vôlei porque meu irmão mais velho jogava. E eu queria ser igual ao meu irmão, porque meu irmão era meu herói. Até hoje, né? Então o Vanner é meu herói. Se ele estiver assistindo aí depois, tá? Ele jogava, então. Eu queria jogar também. Mas... e o medo de não dar conta? Então com eles lá, com o pessoalzinho dele, que era mais velho que eu nunca fui jogar. Mas a hora que eu tive a oportunidade na escola, com um monte de gente meia boca igual eu... cara, agora é a hora de eu tentar jogar vôlei. O que eu tentei fazer? Tentei jogar. Foi um fracasso. Um fracasso. Mas eu gostava muito daquele negócio. Mas agora eu já sabia que eu não dava conta. Quando você se deparar com uma situação que você não dá conta, você tem que agora entender que, mesmo não dando conta, isso é importante para mim? Porque se for importante para você, você vai se dedicar e vai aprender. Eu descobri que vôlei era importante para mim. Eu lembro de eu pegar uma bola de vôlei e ficar jogando na parede ali, ó, por horas, sozinho, porque não tinha com quem jogar. Então eu ficava ali, ó, treinando o toque por horas, para me poder aprender. Tem a história de uma bicicleta também.
Quando eu era criança, sei lá, muito tempo atrás, meu pai quis me dar uma bicicleta, mas eu não sabia andar de bicicleta. Pra você ter uma ideia, meus amigos não tinham bicicleta. Eu ia ser o primeiro cara da rua a ter uma bicicleta. Era uma bicicleta top. Era uma BMX, preta e amarela lá e tal. Pantera, BMX Pantera. Depois você pesquisa aí. Eu falei, não, pai, não quero não. Por quê? Porque eu tinha medo de andar de bicicleta. Nunca tinha andado. Como é que eu tenho medo de uma coisa que eu nunca tentei? Nós estamos perdendo nosso tempo por coisas que a gente não tentou fazer ainda. Você nem sequer tentou fazer ainda. Cuidado com isso. O primeiro estágio é incompetência inconsciente. Eu não sei que eu não sei. O primeiro passo tem que levar para o segundo, porque a partir do momento que eu tentar fazer e não dar conta, opa, agora eu já sei que eu não sei. O que você não sabe? O que você não sabe? Ah, lá no vôlei a gente tinha que fazer a manchete. A gente tinha que aprender a dar toque. A gente tinha que aprender a dar o passe. A gente tinha que aprender a atacar. A gente tinha que aprender a sacar. Não é? Tinha. Então o que a gente vai fazer agora? Começar a aprender. Dentro do empreendedorismo é exatamente a mesma coisa. Quando você se dispor a empreender, e você agora já sabe o que você não sabe a respeito de empreendedorismo. Opa, peraí, o que eu preciso saber? Porque talvez aqui na minha carreira de empreendedor eu não seja um cara que se comunique tão bem. Opa, vamos fazer um cursinho de oratória? Que tal? Talvez eu seja uma pessoa que não consegue se relacionar bem, porque eu sou tímido. Então vamos ler um livro, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, só para começar? Vamos procurar ambientes onde eu possa conhecer pessoas que possam me ajudar nessa nova etapa da minha vida. Vamos um passinho de cada vez, porque a gente não aprende tudo de uma vez só, mas agora que eu sei quais são minhas deficiências, fica mais fácil então de eu lidar com elas, de eu trabalhar sobre elas. Isso está fazendo sentido para vocês? Porque para mim faz. Então o primeiro passo é, eu não sei que eu não sei, então o que eu faço? Eu tento. O segundo passo, depois que eu tentei e fracassei miseravelmente, é o quê? Opa, agora eu já sei que eu não sei. Então o que eu faço? Eu vou aprender. Porque como eu sei que não sei, eu começo a aprender. E aí isso me leva aonde? Ao terceiro passo. Agora, depois que eu aprendi, agora eu sei que eu dou conta. O terceiro passo, eu sei que eu dou conta. Agora aqui nesse passo é onde gera o comodismo. Cuidado com o terceiro passo. Porque talvez você tenha lido o livro, talvez você tenha se colocado à prova em alguma situação. E aí o que vai acontecer agora? Você pode se acomodar. Nesse momento você tem que entender só uma coisa. Nesse momento agora, você tem que entender se você vai ser um jogador medíocre de vôlei ou se você quer ser o melhor. Se você vai ser um empreendedor que está ali empreendendo só até arrumar um emprego CLT, ou se você verdadeiramente vai se dedicar à carreira do empreendedorismo. A vida é feita de escolhas. Escolhas. Você precisa escolher o que você quer. E em cima da escolha que você está fazendo é que você vai conseguir colocar os objetivos para poder alcançar aquilo que você deseja de verdade. Quando eu aprendi a jogar vôlei e eu era muito alto, eu resolvi, cara, eu tenho potencial para ser bom pra caramba nesse negócio aqui. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a treinar. Gente, eu treinava o dia inteiro, eu passava o dia inteiro com a bola de vôlei na mão, o dia inteiro. O dia inteiro treinando encaixe, o dia inteiro treinando toque, o dia inteiro treinando manchete. No empreendedorismo é a mesma coisa. Quando eu resolvi largar o banco e eu resolvi para mim que eu não iria ter um outro emprego CLT, que eu ia tentar uma vida de empreendedor, foi resolvido que não era um bico. Eu não ia fazer um bico aqui num escritório. Eu não ia abrir um escritório de coach, que lá atrás era coach, depois que eu transformei em consultoria. Eu não resolvi. Não, eu resolvi que eu ia viver disso aqui. Mas como?
E aí vinha a incompetência consciente, porque quando eu resolvi isso, eu descobri que eu não sabia nada desse negócio. Então vamos fazer o quê? Vamos nos matricular aqui no MBA de Master Coach, vamos entender um pouco mais sobre isso, vamos aqui nos matricular num monte de cursos de consultoria empresarial, porque apesar de eu vir no mercado empresarial a vida toda, eu sabia ser consultor, mas não sabia vender isso para ninguém, não sabia. Por quê? Porque eu era consultor dos meus clientes no banco. A vida toda eu construí minha carreira no banco para ser consultor empresarial, só que eu nunca precisei vender porque o banco vende isso para mim, só que o banco é que recebia, eu não. Olha que massa, sabe? A gente precisa, então, entender o seguinte: que tipo de jogador que você quer ser? Você quer ser um jogador que só completa time? Ou você quer ser um jogador profissional e que o time realmente precisa de você o tempo todo? Então, naquela época que eu estava aprendendo a jogar vôlei, que eu era adolescente, cara, eu queria ser realmente o cara que fosse escolhido primeiro. E eu passava o dia inteiro treinando. Carreira de empreendedor é exatamente a mesma coisa. A sua empresa precisa de um profissional que passe o dia inteiro treinando, que passe o dia inteiro focado em ser um empreendedor melhor, ser um empresário melhor, ser um líder melhor. Não um meia boca. Meia boca? Oi, Lucas. Seja bem-vindo. O empreendedor é aquele, ele é o coração do negócio dele. Ele é o motor que faz o negócio dele se mover. E aí, de repente, eu estou me movendo com muita lentidão. Eu não estudo, eu não leio, eu não me aperfeiçoo, eu não assisto lives que sejam interessantes, eu não faço cursos. O que você tem feito para ser um empreendedor melhor? Lembra? Eu não sei se você já se dedicou a alguma coisa de coração mesmo na sua vida. Talvez tocar violão, que seja. Outra coisa que foi dolorido para aprender. Dolorido, mas está ali, tá indo. Se dedique. Agora, a dedicação não vem só de querer. Querer todo mundo quer, amigão. Todo mundo quer ficar rico. Quem quer dinheiro? Quem quer ter uma empresa próspera? Quem quer se dedicar a isso? Essa que é a questão. A gente precisa de fazer escolhas. E em cima da escolha, então, vem o plano. Agora, quando eu sei que eu já tenho um básico, eu posso escolher ficar no básico a vida toda. E aí meu negócio fica desse jeitinho a vida toda, sabe? Aquele trem assim que qualquer gripe acaba com ele, qualquer probleminha derruba o meu negócio. Eu posso então entender, nossa, eu já comecei a aprender, então deixa eu aprender mais, deixa eu ir para o próximo degrau, deixa eu buscar novos patamares aqui dentro do meu negócio. E isso é fundamental para que o seu negócio cresça, apareça e seja sustentável. Nós estamos falando de empreendedorismo, nós não estamos falando de aventurismo. Criei essa palavra agora. Não, isso não é uma aventura. É um plano, ele tem que ter um objetivo, ele tem que saber que no meio dele vai ter problema, e a hora que o problema acontecer, ele tem que ter uma pessoa lá que tenha coragem de enfrentar o problema. Não uma pessoa que a todo probleminha do mercado ele larga e vai procurar um emprego CLT. Se prepare para isso. Tenha consciência. Agora vem um negócio que é o mais legal, que é o quarto passo. Sabe qual que é o quarto passo para criar um hábito? Depois que você aprendeu o que você não sabia. Opa, peraí, eu quero ser empreendedor, mas eu não sei. O que é que eu não sei? Aí você começou a se desenvolver. Aí você desenvolveu. Opa, agora eu já sei que eu dou conta. Massa, você já está começando um básico. Agora vem a quarta etapa. Você começa a fazer tanto, e tanto, e tanto, que aquilo vira na sua vida um hábito. Você não precisa mais ficar se esforçando tanto para fazer as mesmas coisas. Você precisa apenas continuar o movimento perpétuo. Basta você fazer a mesma força. Você não precisa ficar fazendo muita força mais. Quando eu comecei na minha carreira aqui de consultor profissional, por assim dizer, tá? Eu tive que me esforçar demais, ainda me esforço muito até hoje. Mas o que eu lia lá no passado não é o que eu leio hoje.
A quantidade de horas que eu tinha lá atrás, quando eu estava começando o meu negócio, não é a quantidade de horas de estudo que eu tenho hoje. Por quê? Porque hoje eu tenho cliente para atender. Lá eu só tinha que estudar para aprender a ter esses clientes. Hoje eu já tenho esses clientes. Continuo estudando, inclusive para construir essas lives para vocês. Eu tenho que estudar, eu tenho que retornar a livros que eu já li no passado. Olha aqui, O Monge Executivo. Você já leu O Monge Executivo? Eu acabei de reler ele inteirinho. Releia coisas que vão trazer de volta, vão refrescar a sua mente. Ou seja, é um movimento contínuo. Depois que eu aprendi a jogar vôlei, e eu comecei a dominar os movimentos, eu já não precisava mais ficar pensando em como é que eu ia dar uma manchete, eu não precisava mais ficar pensando em como é que eu ia dar um toque na bola, como é que eu ia dar uma cortada, né, fazer um ataque. Eu não precisava. Por quê? Porque virou um negócio natural. Ser empreendedor é a mesma coisa. Hoje, quando eu vou vender uma proposta de negócio para um cliente, eu não preciso ficar mais, como é que eu vou chegar? Como é que eu vou abordar? Não preciso mais. Por quê? Porque eu já abordei tantos e tantos e tantos, que as coisas vão ficando mais simples de fazer. Talvez você tenha medo de pegar o seu telefone e fazer uma ligação de venda comercial. Olha, a primeira vez vai ser difícil, a segunda também, a terceira um pouco menos, a quarta um pouco menos. A 100ª vez que você fizer uma ligação de vendas, vai ser menos difícil do que a primeira vez. Sabe? Agora, não fique preso às dificuldades. Faça uma vez, faça outra, faça outra, faça outra. E vá aprendendo com seus erros e vai o quê? Incrementando conhecimento, sabedoria e experiência. E logo você vai estar dominando isso. Eu treinei aqui recentemente um executivo de vendas de imóveis. Hoje ele é coordenador da equipe dele. E a maior dificuldade que ele tinha naquela época, quando ele era só um vendedor, era pegar a lista dele de lead e ligar para os leads, para poder qualificar o lead. Que é ligar para o cliente, para o prospect, transformar o prospect em cliente de fato. Eu tenho gente que está aqui comigo hoje nessa live agora, que tinha dificuldade de pegar aqui a lista de WhatsApp dele e mandar um oi para o cliente, por exemplo, falar assim, e aí, como é que você tá e tal. Começar uma conversa antes de fazer a venda. E hoje está vendendo e está muito bem, melhor que eu até, se brincar. E você? Você está fazendo o quê? Pensando no futuro? Quando eu ficar rico, quando eu tiver cliente, quando eu tiver o meu negócio. Cuidado com essas coisas. Quando vai ser isso? Põe data. Gente, eu falo isso em todo lugar que eu presto consultoria. Em todo lugar, tá? Um sonho sem data para começar é devaneio, não é sonho, é loucura. Sonhos precisam ter data. Então, se você está pensando de verdade em começar um negócio, nem que seja em paralelo com a sua carreira de CLT, estabeleça dentro do seu sonho datas em cada etapa. Peraí, agora eu já sei que eu não tenho competência suficiente, porque eu fui escutando esses caras aí, eu descobri que eu preciso ser um comunicador melhor, eu preciso ser um estrategista melhor, eu preciso ser um líder melhor. Ok, estabeleça prazos para que você consiga superar cada etapa dessa. Só que se você não superar cada etapa dessa, você não chega onde você precisa. Aí você vai ficar a vida toda. Quando eu tiver dinheiro, eu faço um MBA de liderança lá na Dom Cabral. Custa 60 mil reais. Mas só serve se for na Dom Cabral? Que tal a gente começar lendo um livro sobre liderança? Não é um bom começo? Que tal a gente pegar aqui no YouTube as quantidades de conteúdo que tem sobre liderança e a gente começar a assistir e fazer nossas anotações? Não é um bom começo? Não. Quando eu tiver dinheiro eu vou estudar na Getúlio Vargas. Eu sou esse cara, gente.
Por um tempão eu quis fazer um mestrado na Getúlio Vargas, por um tempão. Quando eu saí do banco, nossa, para minha carreira decolar eu tenho que ter um título de mestre em negócios lá na Getúlio Vargas. Fantástico, né não? Custa 90 mil reais. Cara, com 90 mil reais eu faço outras coisas. Eu invisto aqui no meu negócio, eu invisto em marketing. Ué, tá louco? Eu não estou desprezando o conhecimento, não. Eu só estou falando para você entender o que você precisa de fato. Faça as escolhas. Você quer ser um jogador de primeiro time? Um cara que faz falta no seu time de empreendedor? Você quer ser um empreendedor meia boca, que vai abrir uma portinha em algum lugar e seja o que Deus quiser? Nossa, eu gosto tanto dessa expressão, seja o que Deus quiser. Cara, Deus quer. Muitas vezes é a gente que não quer e a gente não faz por onde? Porque a gente não faz a escolha certa. Isso serve para tantos negócios, para tantos ramos, para tantos e tantos e tantos e tantos. Pessoas que largam um emprego comum, aí pegam o acerto e falam assim, ai, eu vou abrir um salão de beleza para mim. Beleza, que ótimo. Decida abrir um salão de beleza e decida se dedicar de corpo e alma a isso. Faça acontecer. Ao dia que você abrir, você começa a identificar ali as suas incompetências e vai ajustando. Ai, e o planejamento? Cara, o planejamento é que se dane. A gente precisa começar. Fica a vida toda planejando e não faz. Sabe? Seja bem-vindo, Bia. Bia Borges. Qualquer coincidência é pura semelhança. Então, presta bem atenção numa coisa. É preciso se mover na direção do seu objetivo. Se você não se move, fica a vida toda. Ai, quando eu tiver tempo. Ai, quando eu for rico. Ah, quando eu tiver dinheiro. Ai, quando eu tiver filho. Cara, me ajuda. Se ajude também. A vida é feita de aproveitar oportunidades. Aproveite. Crie as oportunidades na sua vida, sabe? Veja oportunidades onde ninguém mais vê. Elas estão por aí. Vê a pandemia, gente, pelo amor de Deus. A pandemia fez novos milionários aos montes e fez novos pobres aos montes também, sabe por quê? Porque alguns resolveram, olha a frase de coach, alguns resolveram vender lenços enquanto os outros estavam chorando. Mas é verdade. Você quer vender lenço ou você quer chorar a vida toda? Ai, o mercado é difícil para mim. Ai, eu nasci pobre. Ai, eu não sou inteligente. Para com isso. Deus fez o dia para todos, para os bons e para os maus. Quem aproveitar vai se dar bem. Faz sentido isso para você? Sabe? Eu gosto do esporte porque o esporte ele traz personalidades fantásticas pra gente, que nos ajudam a nos motivar. Mas presta bem atenção numa coisa. Não adianta eu pegar uma frase famosa de um esportista e ficar recitando ela se eu não aplico isso na minha vida. Sabe? Então Ayrton Senna, que foi um dos meus ídolos da minha adolescência, nossa, cara. Ayrton Senna, não sei nem se você conhece, né? Mas deixa eu te falar. Ayrton Senna diz assim, ó, no que diz respeito ao empenho, ao compromisso e ao esforço e à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz, ou você não faz. De novo, no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Você está estudando só um pouquinho? Não dá, não vai. Você está trabalhando só um pouquinho? Não vai. Você está se dedicando só um pouquinho? Não vai. Ou você entra nessa parada de corpo inteiro, ou você não entra. Vai ser só um jogadorzinho meia boca. Entendeu? Um completa time. Você quer ser só um completa time ou você quer começar a subir no pódio? O que você quer fazer da sua vida? O que você quer alcançar na sua vida? Não está na hora, não, de começar a fazer as escolhas? Fica lá no passado, vivendo um passado que não existe mais, que está morto e enterrado. Já foi, o passado morreu. Você não pode fazer nada por ele. Mas você pode construir um presente, criar as fundações do futuro aqui, agora no presente. E sobre esse presente você pode construir um arranha-céu de 180 andares. Que tal isso na sua vida? Isso é o que eu estou querendo fazer comigo o tempo todo. E você? O que você quer fazer com a sua vida, com a sua carreira, com o seu futuro?
Não está precisando, não? Olha outra frase de um outro cara que eu respeito. Michael Jordan. Também não sei se você conhece Michael Jordan. Depois você pesquisa no Google aí, porque, né, esses caras todos tá na década de 80 e 90. Porque naquela época o basquete era bom. É nada. De lá pra cá teve muito cara bom também. Kobe Bryant já morreu. Tá no passado também. Stephen Curry tá lá hoje. Um monstro. LeBron James. LeBron tá quase no passado também. Já passou da hora, né? Mas outro monstro. Mas eu quero falar de Michael Jordan. Olha o que o Michael Jordan diz. Eu perdi mais de 9.000 lances na minha carreira. Ele fez mais de 9.000 erros. Eu perdi quase 300 jogos. 26 vezes eu acreditei que conseguiria ganhar um jogo e perdi. O que quer dizer isso? Que 26 vezes ele teve a bola da decisão na mão dele e ele errou o lance. E o mundo caiu em cima dele, porque foi ele que errou a bola final. Eu falhei uma e outra vez na minha vida. E é por isso que eu consegui chegar. As falhas te levam mais próximo de alcançar. Não, eu falei, eu desisto. Ó dia, ó vida, ó azar, a vida é cruel. Nossa, mas o mundo tá todo conspirando. Para com isso. Para com essa autopiedade. Levanta e anda. Tenha coragem. Seja forte, seja corajoso. Seu Deus é contigo, Ele é comigo. Por que Ele não vai ser com você? Não vou transformar isso numa pregação, não. Pode ficar tranquilo. Quer ver um outro cara que talvez você conheça? Talvez não também, né? Porque esses caras tudo antigo. Eu tenho que pegar uns exemplos mais novos. Eu acabei de perceber isso. Oscar Schmidt. Oscar também é um atleta do basquete. É o único brasileiro no Hall da Fama da NBA. É, você não escutou. Ele é o único brasileiro no Hall da Fama da NBA. Oscar tinha um negócio que era fantástico. Oscar, depois que o treino acabava, ele se obrigava a fazer 1.000 arremessos de lance livre. Todo dia depois do treino. Depois dos 1.000 arremessos, ele se obrigava a converter 20 bolas de 3 pontos seguidas. Então, se ele estivesse arremessando as bolas de 3 pontos, na 19ª ele errava, ele começava de novo, dá uma. Brasileiro no Hall da Fama. Ele não foi lá participar, não. Ele foi lá ganhar. Ele foi lá vencer. E você? O que você está fazendo da sua carreira? Da sua vida? Não está na hora, não? Comece a viver o presente. Sabe o futuro que você quer? Você começou a construir ele agora. Você anotou alguma coisa dessa live? Você pegou um papel, igual eu falei para você pegar? Cara, live minha não é motivação. Não estou aqui para te motivar. Ninguém motiva ninguém. A única pessoa capaz de motivar você é você mesmo. Somente você pode se motivar. Somente você pode fazer alguma coisa pela sua carreira. Mas se você se acomodar com o seu empreguinho aí, em órgão público, ganhando R$3.500 mensais e tá bom pra você, cara, que ótimo, tá bom pra você. Mas é isso, não fica reclamando não. Se você tá ganhando aí seus R$5.000 aí de CLT no mundo privado e acha que tá bom, que ótimo, tá bom pra você. Mas para de reclamar. Ah, tô ganhando R$1.500, sou servente de pedreiro. Você tá gostando disso? Cara, o que eu posso fazer? Você tá gostando. Então, que ótimo. Mas se você está descontente com qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida, tá na hora de você começar a prestar atenção no que a gente está falando aqui agora. Se você conhece alguém que precisa escutar essa live, compartilha com ele, mas escreve lá antes de compartilhar o que essa live está falando. Veja com ele essa live, com essa pessoa. Muitas vezes as pessoas que você quer motivar, a gente só manda o link para elas. Não, vai lá com ela, vê com ela, orienta. Porque talvez seja você que está precisando de verdade. Toda vez que eu construo um material para ensinar alguém, quem mais aprende sou eu. Será que você não está precisando aprender um pouco mais? Sabe? Como disse, tem muitas frases famosas, muitas personalidades famosas, nós seguimos um monte de gente, mas só seguir as pessoas no Instagram, no Facebook, não significa que você se torna elas. Um pastor uma vez disse lá na igreja assim, né? Filho de gato que nasce na garagem não é carro. Filho de gato que nasce na garagem não é carro, é gato. Então não é porque você está seguindo alguém que você começa a ser parecido com esse alguém, não.
Não é porque você admira o Cristiano Ronaldo que você vai jogar bola tanto quanto ele, só por admirar. Não, você não começa a treinar não, pra você ver. Aí os caras seguem a Forbes, seguem aí o Elon Musk, seguem aí os maiores empresários e blá blá blá. Que massa, eu acho legal, porque isso é mentalidade. Só que a mentalidade tem que ser transformada em ação. Porque se é só mentalidade para você ficar citando essas frases para as outras pessoas, isso não resolve absolutamente nada, nem na sua vida, nem na minha, nem no mercado. O mercado brasileiro está passando por problemas, no mercado mundial. É uma transformação, eu não vou chamar isso de problema, porque o que eu vejo hoje é que nós temos 12 milhões de pessoas desempregadas ou mais, e ao mesmo tempo eu tenho milhares e milhares de pessoas que estão pedindo demissão na mesma proporção. Ou seja, as pessoas que estão empregadas começaram então a buscar um novo movimento na vida delas. Porque estão cansadas de viver a mesma coisa o tempo todo. E você? Você não cansou ainda? Porque se você não cansou ainda, talvez essa live não seja para você. Mas, se você estiver, assim como eu, descontente com a sua carreira em algum momento, não está na hora de escrever um plano? Pega um papel aí. Quer falar mais sobre isso? Manda uma mensagem para mim. Vai ser um prazer falar com você. Nunca me recusei a falar com ninguém. E nem vou te cobrar para poder conversar com você. O que é isso? Quem é que cobra por uma conversa? Gostou desse conteúdo? Curte. Me ajuda. Isso me ajuda. Compartilha, isso me ajuda também. Ajuda o algoritmo do Instagram a entregar isso para as pessoas que precisam. Sabe? Deixa um comentário aí, isso é valioso para mim, porque a partir do seu comentário é que eu me desenvolvo. A partir daquilo que você viu de bom é que eu pego isso e trago para as outras lives. Aquilo que você viu de ruim, eu olho, corrijo e trago para as outras lives também. Deixa sua curtida, deixa seu comentário, isso me ajuda. Se inscreve aí, me segue no Instagram, se inscreve no meu canal do YouTube, se inscreve lá no Facebook. A gente está colocando conteúdo para tudo quanto é lugar. O meu marketing aí, o Samuel, é fantástico, é um cara muito bom nisso. Vou fazer propaganda dele para vocês também. Sabe? Mas mais do que isso, mais do que seguidor, eu não tô aqui, não, quem faz seguidor é Jesus Cristo, cara. Eu tô aqui para ajudar você a mudar a sua vida. Você quer mudar a sua vida? Vem comigo que eu te ajudo a mudar a sua vida. Tá? Todo esse material vai estar disponível aqui, gravado, para você vir e voltar quantas vezes você quiser. Isso vai virar também um podcast. Em breve a gente está lançando nosso canal de podcast com todos os áudios das lives para você poder andar de carro escutando ele aí também, ou fazer sua caminhada com o cachorro, que é uma coisa que eu faço muito, é a hora que eu estou andando com o Togo, escutar um podcast. Eu acho que é um momento fantástico. Faça em você o movimento de vida que você precisa. Essa é a mensagem, tá? Água parada só serve para juntar mosquito da dengue. Água parada não faz nada, não serve para nada, só apodrece. Tá parado? Em que momento da sua vida você está? Bem, já são 11h56, está na hora da gente acabar a nossa live. Desejo um bom almoço para você agora, uma boa quinta-feira de reflexão. Conta comigo, semana que vem tem outra live do Elner. Continua seguindo o meu conteúdo aí, a gente está tentando colocar um conteúdo legal para vocês o tempo todo. Faz um comentário interessante aí, me indica conteúdo, o que você quer escutar? Que tipo de conteúdo você quer ver? Se eu der conta, vai ser um prazer. Fica com Deus, até a próxima, até mais. Bora, porque demora para chegar o iFood aqui no escritório. Tchau, tchau.